Como é que você enxerga essa questão do livre-arbítrio? Eu penso que, na verdade, é balela. Porque, independentemente de haver ou não haver livre-arbítrio, tem boas razões pra punir um cara que roubou um celular, por exemplo. Quais são as razões? Basicamente o fato de que, fazendo isso, impeça com que ele prejudique outras pessoas. Independente dele ter a culpa ou não. Mas você acha que não existe livre-arbítrio? Eu acredito que... eu acredito que não há livre-arbítrio. É a minha posição. Eu tenho uma posição que não é tão firme assim, mas é uma posição que tá mais pendente pra esse lado. Uhum. Mas eu acredito que a responsabilidade moral não é necessária pra você punir pessoas. Então o livre-arbítrio não é uma questão importante na hora de punir alguém. Tanto faz se a pessoa teve livre-arbítrio ou não pra fazer uma maldade. A responsabilidade ela é pertinente instrumentalmente e não propriamente como um fim. O que eu quero dizer com isso? Uma coisa, Petri, é eu punir um cara que roubou um celular porque ele queria ganhar mais dinheiro com isso, e outro que pegou o celular por engano e acabou levando pra casa. Veja que a motivação importa nesse caso, pro modo como eu vou punir aquilo. Talvez um caso nem seja necessária punição, porque, foi engano. Apesar do o fenômeno ter sido o mesmo. Então, ela importa pra avaliação, só que de maneira instrumental. Eu não preciso exatamente que as pessoas sejam responsáveis, propriamente dito, pra poder tratar aquilo como passível de punição. O que eu preciso aquilo causou danos pra sociedade de uma maneira que punir vai fazer com que esses danos sejam mitigados? Se sim, deve ter punição, independentemente das motivações. Uhum. Mas aí, do teu ponto de vista, o cara que roubou, ele não foi por causa do livre-arbítrio, ele não decidiu fazer aquilo, de alguma maneira. Mas mesmo assim ele tem que ser punido porque ele é mais um fenômeno da sociedade do que um indivíduo pensando e decidindo coisas. Esse é um grande problema, na verdade, que se tem no debate de segurança pública, né? Porque quando uma pessoa comete algum tipo de infração, por exemplo, um roubo, você tem uma vertente política mais ligada à esquerda que entende aquela pessoa como um agente que fez aquilo não porque aquela pessoa é má, mas sim porque ela veio de condições sociais de mazelas, é uma pessoa que merece um cuidado especial e que em condições melhores ela não faria o que ela fez. Isso é verdadeiro? Só que, quando eu estou querendo falar de punição, meu pensamento não está pautado em propriamente se aquela pessoa é ou não é má, se ela fez aquilo de maneira maléfica ou não. Mas sim, encontrar um meio efetivo para fazer com que aquele comportamento não aconteça, na mesma medida em que outras pessoas sejam desincentivadas de fazê-lo. Então, independentemente daquela pessoa poder ter feito diferente, caso ela tenha sido bem educada, a grande questão é como é que eu posso agir para impedir com que aquilo aconteça e impedir com que outras pessoas façam o mesmo. Tá? Isso é uma visão totalmente fora da visão comum que a gente tem de punição, porque você tem, como eu falei, esse lado que trata as coisas a partir de intenções, e um outro mais ligado a um aspecto mais conservador que vê como vingança, que também tá errado. Uhum. Você acaba tendo uma reação que é muito mais emocional, do tipo, temos que matar esse cara, bababá, mas não tá baseada numa ação efetiva pra você mitigar danos. Uhum. Mas sim, você querer se vingar. Mas punição por vingança não é moralmente justificado. Eu posso até trazer um argumento mais forte em relação a isso. Só que ambas essas visões, pra mim, não estão filosoficamente bem orientadas. Você tem um argumento? Sim, sim. Manda bala, quero ver. Basicamente é o seguinte. Quando nós falamos de poder do Estado, isso é uma coisa que as pessoas, na verdade... Os únicos que eu vi trazendo essa discussão de uma maneira filosófica aqui no Brasil foram os anarcocapitalistas, cara. Impressionantemente. O que justifica o Estado fazer o que ele faz? A resposta pra eles é que nada justifica, então não há Estado. Pra mim tá inadequada essa resposta. Mas tem uma grande discussão filosófica em relação a o que justifica o Estado existir. E a perspectiva que eu acredito ser adequada, ela tá pautada numa perspectiva utilitarista de regras. Ou seja, basicamente deve haver Estado, porque havendo Estado, eu posso maximizar o bem-estar e diminuir o sofrimento no mundo. Uma vez que as pessoas têm como principal objetivo ser felizes,
isso é o objetivo em termos últimos, então independentemente do que pra ti implica em ser feliz, as pessoas querem ser felizes. A felicidade é a coisa mais importante que nós temos. E aí nós podemos fazer uma coisa boa na medida em que nós encontramos meios para tornar a vida mais feliz. E quanto mais pessoas estiverem felizes, afastadas de sofrimento desnecessário, melhor é a sociedade. Uma sociedade com Estado torna isso melhor. Então tem uma justificativa baseado em isso, uma coisa até intuitiva, né? Tornar a sociedade melhor do ponto de vista da vida em sociedade. Nesse sentido, quando eu aplico uma punição por vingança, veja que a vingança ela não está baseada em você promover o bem-estar e diminuir o sofrimento. Ela está baseada em você alimentar ou saciar um desejo negativo do indivíduo, uma parcela de indivíduos, em relação a um acontecimento. Isso é um viés evolutivo que a gente tem pelo fato de que vingança ela foi importante numa vida, mas em sociedade tribal, em que você não cumprir exatamente com as regras faz com que a sociedade fique disfuncional. Só que essa vingança não está adequadamente justificada quando a gente pensa do ponto de vista racional, apesar de ser importante para você ter organização. Então, vale mais você criar meios que podem ser efetivos para que aquilo não aconteça do que atender simplesmente desejos individuais em relação a como a gente age com aquela pessoa. Tudo isso, então, eu posso dizer o seguinte. Se em algum momento, Petri, nós descobrirmos que prender pessoas é inadequado para você impedi-las com que ela cometa crimes, mas, por exemplo, uma caixa de bombom, nós deveríamos dar caixa de bombom para as pessoas, mesmo que ela tenha roubado, sei lá, um celular, mesmo que ela tenha matado uma pessoa, se isso for o mais efetivo para impedir que aquela pessoa cometa crime. Isso sim, porque obviamente a gente sabe no nosso contexto que não é. Sim, nós, na verdade, precisamos punir e a gente tem uma boa literatura dizendo isso. Acho que a punição, ela realmente é mais efetiva. Mas se fosse o caso, a gente deveria agir por esse meio. Porque vale mais você impedir com que aquela pessoa faça as outras coisas, do que atender um desejo individual de que aquela pessoa sofra. Simplesmente porque eu quero saciar meu desejo. Então, essa construção.